Nós convidamos hoje a doutora Vanessa Radomski, que é endocrinologista pediátrica pela USP e mestre pela Unifesp. Boa tarde, doutora. Muito obrigada pela sua participação e o seu tempo hoje para conversar aqui conosco. Boa tarde, Regiane. Eu agradeço ao convite. Estou disponível para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. Doutora, eu queria começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre vacinas, tá? Explicando para as pessoas, a senhora poderia explicar a real importância de manter o calendário vacinal das crianças em dia? A vacina, ela é um composto em que ele vai fazer com que a pessoa que recebe a vacina, ela vai produzir anticorpos contra um certo micro-organismo e adquirir uma imunidade. Tá? Então, a gente sabe que existem diversas doenças infecto-contagiosas, né, tanto de vírus quanto de bactérias, que a gente consegue prevenir com vacina. O que acontece na infância? O sistema imunológico na infância, ele é mais imaturo. Então, quanto mais proteção em termos de imunidade a gente conseguir dar para essas crianças, ou seja, mantendo o calendário vacinal em dia para essas crianças, é o ideal. Doutora, e dentro do calendário, né, das vacinas, a gente sabe que estão lá as mais importantes, mas quais são as doenças que, de fato, se os pais não levarem as crianças para serem vacinadas, podem, inclusive, levar ao óbito? Bom, na verdade, a gente tem várias doenças, né, que a gente consegue prevenir com vacina. As mais importantes, na verdade, a gente não tem as mais importantes, todas são importantes, né? Todas têm um grau de importância, mas algumas, como a meningite, por exemplo, a criança deixa de tomar uma meningite, ela pode ter uma doença fatal, né? Vacina para pneumonia é outra vacina importante. Uma vacina que, infelizmente, a gente tem tido uma redução no número de crianças vacinadas é a vacina do sarampo. A gente, por exemplo, já tinha recebido o certificado no Brasil de erradicação da doença em 2016. As pessoas começaram a não se vacinar por alguns motivos, né? Hoje a gente tem grupos de pessoas que são contra a vacina e cada um tem os seus motivos, nenhum, na verdade, justificável cientificamente. E em 2018, 2019, a gente já começou a ter um surto de sarampo novamente, com morte de várias pessoas, inclusive crianças pequenas. Né? Então, na verdade, isso é importante salientar que a vacina realmente vai prevenir formas graves das doenças. Né? A gente escuta eventualmente, mas tomou a vacina e mesmo assim ficou doente. Só que o mais importante é que a pessoa ela não tenha uma forma grave. Né? E a vacina ela vai prevenir normalmente das formas mais graves, fatais da doença. Doutora, dentro desse cenário da pandemia, do novo coronavírus, a gente sabe que crianças também estão sendo afetadas pela Covid-19. Diante disso, qual a importância de fato levar as crianças para serem vacinadas contra a gripe? Bom, a gente sabe que a vacina de gripe é uma vacina contra a influenza, principalmente a influenza A, muitas vezes a influenza B também. E as crianças, principalmente as crianças menores de 5 anos, elas são no grupo de risco para complicações da influenza. Então, insuficiências respiratórias relacionadas à infecção da influenza. Então, por isso, é de fundamental importância que as famílias se preocupem em vacinar essas crianças anualmente. Né? O que a gente vê bastante ou a família leva um ano e não leva outro, acha que não tem necessidade de levar. É importante, sim, levar anualmente, porque o vírus ele acaba sofrendo mutações e cada ano o vírus que está mais proveniente na comunidade pode trocar. Então, a vacina ela é feita especificamente com o vírus mais prevalente naquele ano. Então, por isso é importante de tomar todo ano. E outra coisa, outro motivo que eu acho que faz muito as famílias evitarem de dar a vacina de gripe é saber qual que é a relação, a diferença, né, de uma gripe e de um resfriado simples. Então, não porque a criança tomou a vacina de gripe, ela não deixa de ter um resfriado simples por N outros vírus. O que a gente quer é evitar formas graves da infecção pela influenza. A criança não vai deixar de ter um resfriado, ela não vai deixar de ter uma gripinha por um outro vírus menos letal.
Doutora, mas e a criança que tem alergia alimentar, principalmente aquelas crianças que têm alergia ao ovo, elas podem também tomar essa vacina da gripe? Então, a vacina de gripe, ela tem um componente de ovo muito pequeno, tá? Então, na verdade, ela não contraindica essas crianças que têm alergia a ovo a fazer o uso da vacina. Se a gente for pensar, essas crianças elas sofrem mais risco de ter uma infecção grave pela influenza do que de ter uma reação anafilática a ovo, por exemplo, né? Então, a gente recomenda, assim, que faça a vacina. Essa seria a minha próxima pergunta, se a criança ela tem que estar num ambiente controlado e, de fato, quais seriam os riscos para uma anafilaxia. Inclusive, até queria aproveitar e perguntar para a senhora explicar aqui para os seguidores dos canais da SBN Regional São Paulo o que é uma anafilaxia, porque isso é um termo muito comum no ambiente dos médicos alergistas, mas não muito comum aqui na seara da endocrinologia. Bom, a anafilaxia ela é uma reação de hipersensibilidade, né, uma reação de hipersensibilidade aguda, em que o próprio corpo, em contato com algo possivelmente alergênico, ele vai recrutar algumas células, como mastócitos, basófitos e vários mediadores inflamatórios. Tá? Esses mediadores inflamatórios vão gerar alguns sinais e sintomas no intuito de tentar combater esse possível alergênico. Ele acaba levando a edema de glote, edema de língua, levando a uma obstrução de vias aéreas superiores. Você pode ter uma urticária, você pode ter diversos sinais e sintomas que podem ser fatais, né? Porque a pessoa pode chegar ao ponto de não conseguir respirar, né? Então, quando a gente fala de uma criança que já teve anafilaxia, por exemplo, e precisa tomar a vacina, é uma grande preocupação dos pais, né? Então, o que a gente recomenda? Que sim, procure um lugar que tenha um respaldo médico, porque se eventualmente a criança tiver algum processo mais grave, como um processo anafilático, ela tem a condição de ser tem um suporte, né? Tem um tratamento precoce. Então, o importante é salientar que não tem uma contraindicação formal para as crianças que têm alergia a ovo a receber a vacina, mas sim tomar num lugar que você tenha um respaldo de cuidados médicos. É o tal chamado ambiente controlado, né? As crianças serem vacinadas num ambiente em que os Exato. enfermeiros, que existam os médicos ali preparados para lidar com aquele cenário, né? Exato, até porque a gente sabe que uma reação das reações anafiláticas, a grande maioria é leve, mas uma parte pode ser moderada, ou eventualmente mais grave, e levar um risco, né, de ser fatal, por exemplo. E a gente sabe que quando essas reações mais graves, elas demoram de 3 a 30 minutos para acontecer. Então, dificilmente a pessoa vai tomar a vacina e vai ter reação muito tardia na casa dela. A família não precisa se preocupar com isso, né? Então, a criança que tem um histórico de alergia, ela tomando a vacina e permanecendo em observação nesse local por meia hora, é mais do que suficiente para receber alta para casa de forma tranquila, sem preocupação. Doutora, falando um pouco das crianças diabéticas, que a gente sabe que o diabetes tipo 1 ele é mais comum nas crianças, existe também nos adultos, mas é mais comum em crianças. Tem algum tipo de vacina que é contraindicado a esse grupo de pacientes ou o diabetes não é um fator que deve ser levado em consideração na hora da vacina? Na verdade, o diabetes ele não tem uma contraindicação a nenhuma vacina, mas pelo contrário, a gente tem algumas indicações, né? A criança, por ser diabético, diabetes tipo 1, na verdade, não só diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 também, ele faz com que essa pessoa entre num grupo de risco, principalmente para doenças respiratórias, né? Então, a gripe, tanto que a gente, mesmo nas campanhas do governo, as pessoas que têm diabetes, elas são fatores de risco, elas entram, né, no grupo que devem ser vacinados. Vacina para pneumonia, a gente tem duas vacinas, né? A vacina 13 valente e a gente tem uma vacina polissacarídica, que é a vacina pneumonia 23 valente. Essa vacina que não está no calendário das vacinas de crianças saudáveis, ela deve ser incluída no calendário das crianças que têm diabetes tipo 1. Né? Então, essa criança precisa sim ter uma atenção especial, mas não por uma contraindicação, pelo contrário.
por uma indicação de mais cuidado com essas crianças. Qual a sua leitura dessa baixa adesão, principalmente da vacina da gripe, mas a gente tem visto muitas notícias de baixa adesão nas campanhas da vacina. O que você acha que deve estar acontecendo? Assim, eu queria saber qual a sua leitura sobre isso. Bom, na verdade, a gente, infelizmente, isso não é coisa do Brasil, é uma tendência mundial. A gente tem vários grupos agora anti-vacina, né? Então, você tem grupos, desde grupos que não acreditam na eficácia da vacina, grupos de pessoas que correlacionam com o aparecimento de doenças, apesar de N estudos provarem que não, mas, por exemplo, a relação da vacina com o crescimento de autismo, né? Outro fator que tem influenciado bastante é o uso de vacinas por conta de utilizar, por exemplo, incubar em ovos, por exemplo, em ovo de galinha, né, como a vacina da gripe. Então, pessoas que, por exemplo, são veganas tendem a não querer utilizar a vacina porque, de alguma forma, ele está utilizando o componente animal e acaba sendo contra, assim como é contra usar qualquer cosmético que tenha qualquer relação com o animal, a vacina também tem, mas daí a gente, na verdade, é um assunto um pouco mais complicado e que a gente teria que debater mais. Mas, assim, eu acho que são grupos que, infelizmente, estão crescendo e a gente tem agora uma pandemia, uma doença, agora para mostrar o que é uma doença sem vacina. Né? O que uma doença sem vacina faz no mundo. Então, talvez, quem sabe, essas pessoas que são tão contra vacinas não comecem a enxergar que se a gente todo mundo parar de tomar vacina contra sarampo, contra meningite, o que vai acontecer? Né? Então, acho que talvez essa pandemia veio para refletir, inclusive, em relação às vacinas. Né? Uma coisa que eu acho que é importante salientar é que mesmo durante a pandemia, as crianças devem ser vacinadas e cumprir o calendário de vacinação. Né? Muitos pais falando que estão com receio, com medo de tirar a criança de casa por conta da pandemia. Obviamente, todo cuidado é necessário, então leva a criança se a criança for maiorzinha, com máscara, a criança menor de 2 anos, a gente não indica o uso de máscara, né? Tem lugares que estão fazendo a vacina no drive-thru, então dentro do carro, tem clínicas que têm um movimento baixo, tem clínicas que fazem a vacinação em casa, procurar os horários de menor movimento para fazer a vacinação dessas crianças, com cuidado de lavagem de mãos, né, de evitar aglomeração, mas tomar a vacina realmente é importante, porque nós estamos já há 70 dias aqui em São Paulo, em quarentena, a gente não sabe até quando isso vai levar, e dependendo da faixa etária da criança, ela deixa de tomar muitas vacinas. Né? E se a gente pensar que muitas crianças estão deixando de tomar muitas vacinas, a gente pode ter um aumento na incidência dessas doenças. Então, acho que se algum recado para dar neste momento de pandemia é para as famílias não deixarem de vacinar seus filhos, apesar da pandemia de coronavírus. Aliás, tudo que a gente queria agora é uma vacina para coronavírus, né? É verdade. Ótimo recado, doutora. Eu conversei hoje aqui com a doutora Vanessa Radomski, que é endocrinologista pediátrica pela USP, com mestrado pela Unifesp. Doutora, muito obrigada, viu, por ceder o seu tempo, porque eu sei que vocês médicos estão tão cheios de coisas aí com esse cenário. Muito obrigada por reservar um tempinho para conversar aqui conosco. Eu que agradeço o convite.